Olá! Uma das formas de nós alcançarmos os nossos objetivos de uma forma mais rápida é exatamente mudarmos aquilo em que acreditamos. E aquilo em que acreditamos pode nos ajudar a chegar mais rápido onde queremos ou pode nos travar o nosso caminho. E isso é aquilo que chamamos de crenças, aquilo em que tu acreditas sobre ti, sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Por isso é que todos nós temos modelos do mundo diferentes, porque acreditamos em coisas diferentes. Mas hoje quero-te falar essencialmente sobre as tuas crenças pessoais. O que é que tu acreditas sobre ti vai determinar como tu vês o mundo e as coisas que tu vais fazer. E isto implica que possas ter níveis de autoconfiança baixos ou altos. Isto implica que a tua produtividade possa ser elevada ou não. Isto implica que a tua criatividade possa ser elevada ou não. Depende da forma como tu te vês. Isto tem a ver com as tuas crenças. Eu vou-te explicar como é que se formam as crenças em ti, não é? Aquilo que tu acreditas. Muito simples. Como é que elas se criam? Criam-se ao longo da nossa vida através dos estados de ser que nós vamos experimentando. O que é que são os estados de ser? É o estado, quando tu tens um pensamento e um sentimento, tu ficas num estado. Se eu pensar agora em ser feliz, penso num pensamento feliz e sinto-me feliz, eu estou num estado feliz, ok? Isto é um estado que tu alcanças em segundos ou minutos. Portanto, e esta repetição por exemplo, vamos pegar no exemplo da autoconfiança, ok? Se eu tiver sempre pensamentos de autoconfiança e sentimentos de me sentir confiante para desempenhar o meu trabalho, repetidamente ao longo de anos, não é? Eu vou formar o quê? Vou formar atitudes, ok? E depois pensamentos mais sentimentos, nesta linha, depois forma atitudes, que é a minha atitude perante os acontecimentos. Eu vou-me tornar naturalmente confiante, porque tenho pensamentos e sentimentos repetidamente sobre ser confiante, que eu me sinto confiante. Então, as minhas atitudes depois vão refletir isso. E então eu vou ter atitudes ao longo do tempo que refletem uma pessoa confiante, um diretor confiante, um empreendedor confiante em tudo que eu faço. E isto tem um espaço temporal, as atitudes têm um espaço temporal diferente, podem demorar minutos, horas, dias ou semanas. São atitudes. E o conjunto de muitas atitudes ao longo do tempo, o que é que gera? Gera exatamente as crenças. Ou seja, as crenças são o resultado de um conjunto de atitudes que tu tomas ao longo da tua vida repetidamente. Portanto, eu sou confiante, eu acredito que sou confiante. Porquê? Porque ao longo do tempo isto foi acontecendo. Claro que tudo começou com os pensamentos, os sentimentos, com o estado de ser em determinadas atividades que eu desempenho e depois se tornaram atitudes naturais em mim e que depois me dão esta crença, porque eu acredito que sou confiante. E a partir daí a crença está instalada. Okay? E isto é uma crença positiva. Isto é uma crença positiva que me ajuda a alcançar os meus objetivos. Certo? Portanto, agora, eu posso ter crenças negativas. Eu posso ter uma crença de que sou envergonhado. Por exemplo, que não sei falar em público. Eu posso ter uma crença que sou antipático. Posso ter outro tipo. Estás a ver? E se eu tiver, da mesma forma que eu crio em mim crenças positivas e poderosas que me podem levar onde eu quero, por exemplo, alcançar os meus objetivos, porque eu sou super confiante, eu também posso ter crenças que me impedem de lá chegar. E essas crenças muitas vezes são inconscientes, ok? E muitas vezes são crenças de há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Há pessoas que hoje em dia usam
crenças, acredita que é muito normal as pessoas hoje em dia usarem crenças de há 20 anos atrás, porque acreditaram com pensamentos e estados de ser que quando tinham 20 anos um professor ou uma situação na vida delas, alguém lhes disse que eram envergonhados e eles acreditaram, aquilo emocionalmente foi forte e acreditaram que ao longo dos anos têm repetido atitudes de serem pessoas envergonhadas e então acreditam que são pessoas envergonhadas. Ok? A boa notícia qual é? A boa notícia é que tu podes desmontar as tuas crenças. A boa notícia é que há métodos para tu desmontares as tuas crenças e tornares as tuas crenças diariamente algo que te sirva. Ok? Dominares as tuas crenças. E isto faz toda a diferença. Acredita em mim. Isto faz a diferença na tua produtividade, faz a diferença, por exemplo, em alguém que quer começar a falar em público, alguém que quer ser mais produtivo, alguém que quer perder peso, alguém que quer elevar os seus rendimentos, porque naturalmente a ser mais criativo, alguém que pretende ter um esquema do dia diferente, que quer gerir melhor o tempo, ok? Porque tu podes acreditar que nunca tens tempo para nada. Porquê? Porque ao longo dos anos tu foste criando atitudes de que não consegues alcançar, por exemplo, aquilo que planeias. Não consegues fazer aquilo que planeias. Então, essa atitude ao longo dos anos foi criando em ti uma crença e tu acreditas nisso. Então, as crenças para ti são lentes. São lentes, são filtros. Tu vês através dessas lentes. Mas tu vês, por exemplo, pela lente de que não tens tempo para nada. Mas eu tenho outra crença. Eu não vejo pela tua lente. Eu vejo por outra lente. Eu acredito que o tempo serve-me. Se eu acredito que o tempo me serve, eu consigo encaixar tudo. Consigo encaixar na minha vida. É claro que todos temos o mesmo tempo. Não é isso que estamos a discutir. Mas eu acredito. Eu acredito que faço. Eu acredito que faço, que planeio. E então encontro formas de fazer isso. E isso faz toda a diferença no quê? Nos teus estados, aqui. O teu estado de ser, que é o pensamento mais o sentimento, o teu estado, fica como? Muito mais confiante, se acreditas nisso. Não fica desesperado, nem preocupado, nem ansioso, porque não vai ter tempo para fazer as coisas. Não é? Eu fico aqui neste estado, vou criar atitudes diferentes, porque eu vou ser proativo. Não é? Não vou ficar a magicar ou a pensar no que é que poderá acontecer. E depois, a crença, não é? Fortalece. Porque eu todos os dias faço coisas que fortalecem aquilo que eu acredito. E isso é que faz a diferença. Porque é uma crença poderosa que eu quero ter. E eu todos os dias vou fortalecer a crença com o quê? Com as minhas ações. Sem ação, tu não consegues mudar uma crença. Ok? Tens de ter uma ação, primeiro a decisão, e depois realmente fazeres tomar a ação de acordo com essa crença. Isso é que é realmente importante. Ok? Portanto, faz o seguinte exercício, identifica claramente quais são as crenças que te estão a impedir de chegar onde tu queres. Ok? Questiona o que é que se está a passar em alguma área que tu tenhas dificuldade, que estejas a ter alguma dificuldade. O que é que tu acreditas sobre isso? Sobre a tua relação, por exemplo. O que é que eu acredito sobre relacionamentos? O que é que eu acredito sobre negócios? Sobre o meu negócio? O que é que eu acredito sobre a minha capacidade? Faz essas perguntas a ti mesmo e vais ver que começas a escavar. Tens que escavar para perceber se há aí algo inconsciente que tu precisas de alterar, porque depois há métodos para fazer isso, alterar e para te levar ao sucesso, que é o que tu pretendes e todos nós pretendemos. Ok? Se quiseres fazer uma consulta absolutamente gratuita de 30 minutos, clica aqui no link e podes marcar uma meia hora comigo para ver se fazemos uma boa equipa para tu alcançares os teus objetivos.